Nos anos 80, uma missão silenciosa foi enviada ao Pacífico Norte após trabalhadores de uma plataforma detectarem algo incomum durante uma perfuração de rotina. Eles encontraram uma fenda colossal, envolta por estruturas que desafiavam qualquer explicação científica. Mais tarde, isso seria conhecido como a Boca de Deus. O local foi isolado e as informações enterradas. Mas hoje, os relatos dessa expedição voltaram à tona, e o que estava escondido lá embaixo pode mudar tudo o que sabemos sobre a Terra. A empresa chamou especialistas do mundo todo para analisar a área. Geólogos, físicos, engenheiros, ninguém soube dizer do que eram feitas aquelas formações. Pareciam rochas, mas não respondiam a nenhum teste comum. Foi um biólogo, anos depois, quem revelou a verdade. Aquilo não era pedra, eram dentes. Dentes colossais. Cada um com mais de 500 metros fincados no subsolo como pilares de um templo antigo. O que era aquilo? Um fóssil? Um aviso? O silêncio da corporação foi absoluto. Nem governo, nem imprensa. Nada vazou. Mas havia rumores. Clonagem? Armas biológicas? Ou simplesmente o maior ser vivo que o planeta já escondeu? Agora, talvez, prestes a despertar. Eu nunca soube ao certo o que eles estavam procurando, e para ser sincero, nunca quis saber. Não era meu trabalho questionar, eu só seguia ordens, era mais seguro assim. Como operador de radar, a maior parte do que eu entendi foi ouvindo conversas cruzadas no rádio, pedaços soltos de uma verdade que ninguém queria dizer em voz alta. A empresa mantinha tudo no mais absoluto sigilo. Imagina o caos se isso vazasse. O que encontramos ali poderia reescrever tudo o que pensamos saber sobre a vida na Terra. Eles reuniram um time minúsculo de cientistas, gente escolhida a dedo. Esses sim desceriam até o ponto mais profundo. Eu só fazia parte da equipe que os levaria até lá. Um submarino, uma missão silenciosa e algo gigantesco nos esperando no escuro. As primeiras análises revelaram algo que nenhum de nós estava preparado para aceitar. Espalhados em um padrão quase simétrico, havia 57 dentes colossais, cada um com tamanhos absurdos, formando um anel com cerca de 40 quilômetros de diâmetro. No centro desse círculo, os sensores identificaram uma depressão gigantesca, mais funda até do que a própria Fossa das Marianas. Ninguém teve coragem de dizer em voz alta, mas bastava um olhar entre nós para entender. Estávamos olhando para a cavidade de uma boca impossível, uma boca viva ou morta, ninguém sabia. Alguém em algum momento sussurrou o apelido que pegou de vez: a Boca de Deus. O submarino que usamos originalmente não era suficiente. Foi completamente modificado, transformado em uma espécie de estação móvel de pesquisa submarina, equipado com tudo, desde laboratórios para análises biológicas até instrumentos geológicos avançados. A equipe inicial seria de 30 pessoas, mas à medida que a importância da missão cresceu, vieram mais 15 cientistas e uma comandante designada diretamente pela corporação. No total, 46 de nós descemos. Nos preparamos em silêncio. Quando o momento chegou, iniciamos a descida. A primeira visão foi surreal. As pontas dos dentes despontavam a cerca de 200 metros abaixo da superfície, como montanhas esculpidas por algo que a natureza jamais ousaria criar. No centro abria-se um abismo colossal. Aquilo só podia ser a garganta. A descida era lenta, calculada, a pressão aumentava a cada metro e qualquer erro poderia ser fatal. A cada 100 metros, os cientistas colocavam seus trajes e saíam para coletar fragmentos dos dentes. No início havia empolgação e entusiasmo quase infantil, mas isso desapareceu rápido.
O confinamento começou a cobrar seu preço. Mentes brilhantes não estão imunes ao pânico em um tubo metálico cercado por trevas absolutas. Os dentes, no começo, eram uma maravilha, mas com o tempo tornaram-se apenas ossos antigos de algo que não fazia sentido. As análises se tornaram monótonas. Ninguém falava mais em descobertas. Só queríamos chegar até o fim daquilo, se é que havia um. Depois de 7 dias, os dentes desapareceram do campo de visão, mas sabíamos que ainda estávamos dentro da mesma estrutura. Eles eram muito mais longos do que qualquer cálculo inicial sugeria. Entramos em sua garganta, um corredor vertical que parecia não ter fim. 2 semanas depois foi quando as coisas começaram a ficar estranhas. Primeiro foram os cientistas, mas logo atingiu todos nós. Pesadelos vívidos, alucinações auditivas, uma sensação constante de estar sendo observado. O sono se tornou impossível. Quando alguém finalmente dormia, acordava gritando. Alguns começaram a se isolar, outros tiveram surtos de raiva sem motivo. Era como se a própria estrutura em que estávamos mergulhados influenciasse nossos pensamentos. Um tipo de contaminação. Não física, mas mental. Um sussurro invisível que passava de um para outro sem som. Sabíamos, e não sei como explicar isso de forma lógica, que aquela coisa lá embaixo, a tal boca de Deus, estava nos tocando por dentro. Não com mãos, mas com presença. O oficial da missão foi o único que se manteve firme por mais tempo, disciplinado, quase frio. Ele nos informou que havia ordens diretas. Não poderíamos interromper a descida até alcançar o fim da fossa, ou o ponto máximo, antes que a pressão destruísse o casco. Não havia margem para recuo. O submarino era autossuficiente. Água potável, suprimentos para meses, sistemas fechados para lidar com o lixo. Energia não era um problema. Tudo havia sido planejado. Podíamos ficar ali por muito tempo, pelo menos no papel. Mas depois de 3 semanas, algo mudou. Os cientistas pararam de coletar amostras. Queriam apenas voltar, mas algo não deixava. Durante a madrugada, com todos dormindo, fiz meus próprios cálculos. A profundidade era absurda. Mais de 20 quilômetros. Impossível. O submarino já deveria ter sido esmagado. Era como se estivéssemos fora das leis da física, como se a boca de Deus nos tivesse engolido e nos mantivesse vivos por escolha, mas o comandante recusava-se a cancelar a missão. Algo nele também havia mudado. Quase 2 meses haviam se passado e a sanidade da tripulação estava por um fio. As noites sem sono e as vozes que ecoavam nos corredores estavam nos quebrando. O comandante ainda tentava manter o controle, mas nós já não obedecíamos como antes. Numa madrugada, decidimos confrontá-lo. Ele nos pegou antes que batêssemos a porta. Estava em prantos. Confessou que também via coisas, mas tinha medo de ser afastado por insubordinação mental. Propus encerrar a missão falsificando os dados. Todos concordaram. Pela manhã, ela anunciou o fim oficial, mas poucas horas depois, o submarino desceu sozinho mais alguns metros. E lá estavam os dentes, enormes, alinhados, como se soubessem que estávamos mentindo. Quando tentamos subir, percebemos que não dava. Algo invisível, firme como aço, selava a saída, como se estivéssemos presos dentro de uma entidade viva. Por sorte, tínhamos torpedos. Disparamos e abrimos caminho à força. Conseguimos fugir. Dias depois, a rotina parecia voltar ao normal, mas o submarino foi analisado e encontraram sinais de corrosão por um ácido tão potente que parecia ter nos envolvido por semanas. Concluíram que, se tivéssemos permanecido ali por mais alguns dias, a pressão teria nos esmagado. Falsificamos os relatórios. Diziam que não havia nada lá. Desde então, a área virou zona de testes militares. Só nós,
Os 46 tripulantes sabemos o que vive no fundo, e o nome que demos a isso foi simples: a Boca de Deus. Mesmo após tantos meses, os sonhos continuam. A imagem da Boca de Deus me perseguindo ainda me acorda à noite. Esse relato foi o primeiro vindo de um sobrevivente do submarino, porém rumores indicam que essa não foi a única missão enviada até lá. Falam sobre 3 outras expedições, e uma em especial carrega o nome proibido: o Incidente Petrova 1987. Mas é melhor começarmos pelo início. O que vou revelar agora vem de um relatório confidencial, escrito por um oficial conhecido apenas como Por Lebre, o homem encarregado de monitorar e apagar qualquer rastro do que aconteceu com a estrutura chamada Boca de Deus. Segundo ele, todos os membros da primeira expedição tiraram a própria vida poucos meses depois do retorno. Foram perseguidos por delírios, gritos durante o sono e visões que não cessavam. Aqueles que tentaram contar a verdade desapareceram. Mesmo assim, as missões continuaram. Ao todo foram 4 expedições rumo ao Colosso submerso no Pacífico Norte. As 3 seguintes ficaram sob responsabilidade da Secretaria de Ciências Alternativas, uma divisão oculta que investiga fenômenos considerados impossíveis. De acordo com Port Lab, as missões seguintes à primeira foram consideradas mais eficazes. Nessas incursões, estimou-se que a entidade a qual estavam ligados os dentes possuía cerca de 2 bilhões de anos. As análises realizadas dentro da estrutura bucal revelaram 2 fatos perturbadores. Qualquer objeto de grande porte que adentrar era rapidamente cercado por dentes que se fechavam como uma armadilha, enquanto a água interna era trocada por um líquido corrosivo semelhante a ácido. Era como se a boca ainda pertencesse a algo vivo. Exames geotérmicos mostraram uma massa colossal ligada àquela boca, a quase 50 quilômetros abaixo do fundo oceânico. Nunca foi vista diretamente, mas os cientistas acreditavam que a criatura permanecia viva, conectada de forma simbiótica aos dentes. Na primeira missão, um torpedo foi suficiente para escapar. Na segunda, precisaram de 4. A terceira exigiu mais de 20, mas a quarta nunca retornou. 63 pessoas desapareceram ali, tragadas pela boca de algo que jamais deveria ter sido despertado. As 63 pessoas dentro do submarino nunca saíram. Presas na boca de uma entidade desconhecida, foram declaradas como desaparecidas. Mas tudo foi ocultado. Segundo um informante anônimo, cada detalhe dessa 4ª missão foi abafado. A partir daí, os cientistas notaram algo inquietante. Os dentes da criatura, antes considerados fósseis, pareciam se regenerar e, pior, estavam mais fortes. Lembra dos testes mencionados após a primeira missão? A fonte afirma que não eram testes comuns. Era o início de algo maior, um experimento secreto batizado de Projeto Boca. Uma estação de perfuração foi construída para se conectar a uma base submarina colossal. A corporação por trás do projeto estava obcecada pelos dentes gigantes encontrados ali, estruturas tão resistentes que poderiam revolucionar a indústria. Iniciado em 1983, o experimento durou anos, com relatórios enviados por correio a cada 3 dias. Mas, de repente, o silêncio. Nenhum informe chegou por 2 semanas. Um helicóptero foi enviado ao local e, ao chegar, encontraram tudo abandonado. Nenhum funcionário à vista, a equipe desceu até a base submersa e encontrou todos mortos, sem sinais de luta, sem rastros de fuga.
A única pista estava nas gravações da sala de controle. Quando assistiram, perceberam que algo estava vivo ali embaixo, algo que os dentes tentavam manter preso, e eles o libertaram. Durante uma das transmissões da estação, um rugido profundo ecoou do fundo do oceano. Em segundos, todos os presentes morreram, como se algo invisível tivesse os engolido por dentro. A origem do som foi atribuída à entidade conhecida como a que habita a boca de Deus. O sobrevivente alertou seus superiores. Dias depois, o projeto Boca foi encerrado, as fitas sumiram e tudo foi silenciado. O episódio ficou conhecido como Incidente Petrova, 1987. Muitos acreditam que, até hoje, missões secretas continuam sendo enviadas para aquela região isolada do Pacífico Norte. Ninguém confirma, ninguém nega. Mas uma coisa é inegável: existe algo colossal lá embaixo, algo que desafia tudo o que conhecemos. Esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, já sabe o que fazer. E agora me diz, você acredita que há alguma criatura escondida nas profundezas do oceano, ligada àquelas estruturas que parecem dentes? Deixe a sua teoria nos comentários. Eu quero saber o que você pensa.